Agora eu quero falar um pouquinho de dólar. Então eu vou trazer aqui uma manifestação do ministro Fernando Haddad desta segunda-feira e depois a gente joga para o debate. Vamos lá. A questão do dólar, a gente precisa entender isso como... Tem uma coisa que tem um processo de acomodação natural, né? E nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo. Tivemos aqui um estresse também, né? No Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que moderando, né, determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha. Então é natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Jason, o ministro menciona um estresse no mundo todo que acabou respingando aqui no Brasil. Isso é crível? Não, porque você teve um movimento inicial de uma puxada do dólar global com a eleição do Trump. Depois esse movimento aliviou. No momento que aliviou, nós não aliviamos. Nós estávamos indo no literal contrário daquilo, em termos internacionais. E o nosso movimento do dólar aqui, ele foi muito baseado no local, na fuga do capital estrangeiro. Sim. Então, essa acomodação do dólar, ela é muito relativa. O problema do Brasil é que nós não somos um país capitalista, nós somos uma economia fechada de intervenção estatal e extremamente dolarizada. Então, toda vez que o dólar sobe ou desce, causa inflação. Mas inflação é delta, ou seja, dólar foi de 6 para 6,20, você tem esse cálculo da inflação, caiu um pouco tal. Vai ficando nessa faixa, em um momento, é o que ele está tentando talvez dizer ali, pode haver uma acomodação do dólar? Sim, vai ter uma acomodação do dólar na faixa de 6. Mas isso significa só que as coisas vão ficar extremamente caras para os brasileiros. Pode ser que pare de subir. Há a possibilidade que pare de subir, mas estaciona num patamar caro. Você acha que o ministro está evitando falar em queda porque nem mesmo ele acredita que essa queda possa acontecer? Por isso usar a palavra acomodação, porque a acomodação ela é meio que uma... É melhor. Ela é meio que uma palavra bonita, mais moderada, digamos assim. Mas acomodar onde, né? O que é acomodação? É uma acomodação que vai me deixar cômodo, né? Que vai deixar a população brasileira cômoda ou não? Ela vai continuar preocupada, agitada? É melhor ele ter dito isso do que, por exemplo, o que o Paulo Guedes disse lá atrás, quando ele disse que se ele fizer muita besteira, o dólar ia para 5. Bingo, o dólar foi para 5. Porque, assim, todo ministro precisa aprender. Quem fala de dólar é Banco Central. Não vem ministro, presidente falar de dólar, porque toda vez que vem falar de dólar, dá besteira. Assim, o presidente da República, ministro, qualquer coisa parecida, vem falar do dólar, para o negócio. E por quê? Porque o que acontece é que o dólar, ele segue muito a tendência do imponderável. Porque o dólar é a coisa mais difícil de ser medida. Atribuída ao saudoso professor Pastore a frase de que o dólar é feito para economista passar vergonha ou ganhar humildade. Porque é a coisa mais difícil de se acertar o dólar. Porque você tem tantas variáveis que regem o câmbio, inclusive políticas, que são imponderáveis, você não tem como medir as variáveis políticas, o impacto de você conseguir gerar uma previsão crível de dólar é muito, muito baixo. A possibilidade de você conseguir gerar uma previsão de dólar é muito baixa. E aí, quando vem um presidente da República falar de dólar, ou um ministro da Fazenda, que a função dele não é falar de dólar, você pode gerar um impacto negativo na sua própria moeda, desvalorizando a sua moeda e levando a moeda estrangeira de referência, que é o dólar, para alta. Então, ele estava talvez citando a questão que chegaram a citar o IOF, a possibilidade de um IOF para o dólar, para tentar segurar o dólar, a alta do dólar. O Manteiga tentou fazer isso com o dólar caindo e deu completamente errado. Foi ínfima a questão de arrecadação e gerou um problema grave no Brasil em relação aos investidores estrangeiros. A mesma coisa pode acontecer, só que o custo vai ser do local. Porque o estrangeiro em si, ele meio que já saiu do Brasil, ele já está há algum tempo já fora do Brasil. Vai gerar custo para o investidor local e não vai fazer diferença. Porque se precisar comprar dólares para gerar um nível de segurança maior, ou seja, uma opção de segurança, o investidor vai comprar dólares, seja com taxação ou sem taxação. Para você, o que significa a acomodação mencionada pelo ministro, hein, Cristiano? É exatamente isso que o Jason falou, né? Quer dizer, ele está tentando tranquilizar também, passar uma mensagem de calma, olha, está acomodando, tá... E quando a gente fala em acomodação, as pessoas tendem também a pensar até em redução, né? Então, está acomodando meio que para baixo e tal, então...
Então, eu acho que é uma tentativa também de, na verdade, querer tranquilizar. E acredito eu também que é uma mensagem de que o governo não pretende adotar nenhuma medida a fórceps para baixar o dólar. Pelo menos o tom que ele fala ali de naturalidade, olha, a gente está passando por uma acomodação. Então, se é uma acomodação, por que o governo vai adotar algum tipo de medida para fazer o dólar baixar a fórceps, que não funciona, né? Então, para mim também seria sobre essa grande liberação que fez o Banco Central agora no final de 2024, para mim também é uma mensagem de dizer, olha, o governo não vai adotar nenhuma medida para interferir. O que, sob essa ótica, é positivo. Agora, Elias, o ministro Fernando Haddad conversou com jornalistas e, ao ser questionado sobre a possibilidade de falar de dólar com o presidente da República, ele mencionou que não, que a conversa foi sobre o orçamento de 2025, mas de que maneira que a forma como se comunicam presidente e ministro sobre essa questão econômica tem interferido também nessa percepção geral sobre a insatisfação ou até mesmo a impossibilidade de uma política que possa levar à queda do dólar aqui no país? Na verdade, toda fala, né, ela gera a sua consequência e a gente percebeu muito isso agora, né? Quando o Lula meio que demonstra que tem um certo interesse pela candidata Kamala ao invés do Trump e o Trump é eleito, você tem esse impacto. Então, todas as conversas que você tem nesse sentido, e é a questão do que a gente acabou também falando anteriormente, né? Você tem um mundo que se conecta hoje, quer dizer, hoje as pessoas, o eleitor, ele está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A informação ela é muito mais disseminada. Então, evidentemente, que uma fala do presidente acaba gerando esse certo ruído, traz essa demanda também, onde você tem esse impacto financeiro de queda do dólar simplesmente com uma fala, que às vezes bem colocada melhora a situação, o dólar baixa, né? Mal colocada, o dólar cai, né? E a gente viu isso não só no governo Lula, mas a gente vê isso o tempo todo em todos os governos que passaram. Agora, evidentemente, nesse momento que é um momento difícil político, isso tem uma gravidade um pouco maior, né? A acomodação não funciona da maneira como deveria a palavra, porque há também uma descrença que acaba sendo maior, hein, Priscila? Sim, ali naquela fala do ministro, deu a entender assim, olha, fiquem calmos, nós vamos... Eu discordo um pouquinho do Cristiano no sentido de que eu não acho que foi falando assim, não vai acontecer nada, eu acho que ele quis dizer assim, não tenho domínio sobre nada, mas vamos ter calma, vamos diminuir esses ânimos, que a gente vai tentar controlar, mas a gente sabe que quem controla o dólar não é o ministro, né? É importante aqui dizer que não só a influência externa, claro, a influência externa acho que também fez com que o dólar subisse, mas até a influência interna. Eu digo isso porque o próprio momento em que o presidente fica doente, isso trouxe uma instabilidade para o dólar. A própria aprovação ou expectativa de aprovação dessa reforma que a gente viu também mexeu no dólar e a própria instabilidade econômica de não saber. Agora, o que a gente precisa dizer é que nesse negócio de acomodar, a gente teve uma possibilidade do dólar chegar até 7. Né? Então, no pior dos cenários, ele tem... Segundo o Google, chegou, né? Falaram que diante da influência... Diante da influência externa e interna, ele chegaria a 7. A gente não chegou a isso, Estava trabalhando com expectativa demais. Não chegou a isso e, claro, a gente está no barco, a gente deseja que isso não suba, porque, afinal de contas, a gente não deseja o mal. Claro, o mal não pode acontecer. Eu espero que se acomode sim, que o dólar baixe, mas não acho que vai ser a fala do ministro, embora a gente também tenha que trabalhar com uma coisa importante, sim, que é a especulação. A especulação, né, se ele chegasse ali e falasse, olha, o dólar vai subir ou eu vou baixar, provavelmente aconteceria como o Jason trouxe aqui. Essa especulação traria diferença, subiria e traria, obviamente, mais descontrole econômico para nós. Então, acho que nesse cenário, e você vê que ele está incomodado de vir à imprensa falar. Você vê um desconforto do próprio ministro colocar sua cara a tapa em nome do governo para poder trazer esse momento difícil que a gente está passando. Você vê que ele está abatido, você vê que ele está... evitando dizer que está discutindo dólar com o presidente da República. É isso, que não compete. Então, assim, para quem entende, né, os nossos colegas aqui são especialistas, vai falar, nossa, agora a população vai falar isso para a população, olha, ele está discutindo o dólar, sendo que nem é a competência dele. E quem entende isso, faz o quê? Tira o dinheiro, aí o que acontece com o dólar? O dólar sobe e a gente acaba prejudicando. Eu entendo também o seguinte, não é competência, entre aspas, porque... Para mim, ok, o presidente da República discutir com o ministro da Fazenda a questão do câmbio, que está alto, está baixo. Agora, preocupa, né? O ponto é,
O que a gente faz? E aí entender qual é a expectativa do mercado em relação a isso. Porque eles poderiam discutir que está alto mesmo e falou, ó, ok, vamos mandar aqui uma reforma da Previdência, vamos... Aí é uma forma de baixar. Então, eles podem até discutir, achar que está... Mas desde que entenda efetivamente qual que é a causa que está gerando isso. E aí são nossos fatores internos. E queira fazer algo também, né, Cristiano? Porque discutir, enfim, qualquer um pode discutir. Mas quando eu menciono discutir, é obviamente para... endereçar também isso ao Congresso Nacional. E Jason,